Olá, caros alunos, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula aqui da nossa disciplina Projeto de Vida e hoje nós vamos falar de um tema muito sério, muito importante a todos os profissionais, a todos aqueles que almejam uma recolocação ou até mesmo a colocação no mercado de trabalho. Nós vamos conversar hoje sobre o processo de recrutamento e seleção. Estou acompanhado da Andressa, que é uma profissional que já atua nesse segmento, já atua nessa área, nesse processo de recrutamento e seleção, e ela vem compartilhar algumas experiências, um ponto de vista mais prático sobre como tudo isso acontece. Tudo bem, Andressa? Tudo bem, professor. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a sua formação, sobre a sua trajetória, enfim, há quanto tempo você faz esse trabalho na área de recrutamento e seleção? Bom, eu sou formada em psicologia, tenho especialização em gestão de pessoas e atualmente eu estou cursando gestão de negócios e também fazendo uma nova graduação em gestão de RH. Eu estou na área de recrutamento e seleção já vai fazer quase 10 anos, no final desse ano, e eu trabalho somente nessa área, numa instituição de grande porte, onde a gente está em torno de 3.000 colaboradores. E o nosso foco, pelo menos a área onde eu atuo, é basicamente recrutamento e seleção. Você passa o dia fazendo processos de recrutamento e seleção? Sim, hoje, para você ter uma noção, a gente trabalha em torno de 150 a 200 vagas, eu posso dizer que semanais. Semanais? Semanais. 150 a 200 vagas semanais, é bastante coisa. Bastante coisa. E para os nossos alunos poder também entender ou ter uma clareza maior, gostaria que você comentasse sobre a diferença entre o processo de recrutamento e o processo de seleção. O que significa cada uma dessas etapas? Certo. Bom, o recrutamento é o início do processo, desde a abertura da vaga, onde o gestor sente a necessidade de estar abrindo esse novo processo. Então nós começamos com o anúncio, com a triagem, tentando a maior assertividade possível nessa triagem de currículos, a gente chama os candidatos e seleciona os melhores, ou melhor ou os melhores para a gente estar podendo apresentar. Então a seleção, propriamente dita, é quando a gente tem o candidato em potencial, que atenda às características para a gente poder estar apresentando ao gestor. E essas características, elas estão pautadas uma descrição de função, alguma coisa nesse sentido? Tipo, tem os requisitos, as tarefas, você tem esse documento norteador? Sim. Como nós trabalhamos num local bem grande, então a gente tem as partes burocráticas onde a gente segue processos. Então é necessário que esse gestor formalize a abertura da vaga, que ele nos encaminhe a descrição de cargo, apesar da gente já ter as descrições preparadas, prontas, mas a gente sempre pede porque pode ter alguma atualização, algum detalhezinho que ele precisa naquele candidato. Que ele está buscando diferente. Em específico naquele candidato. Então a gente pede a descrição e nós nos baseamos muito na descrição do cargo. Então a gente avalia as competências exigidas, as habilidades, as características que tem que ter, o perfil daquela pessoa, de um modo geral. O foco do RH, claro que quando a gente tem uma equipe de psicólogos, analistas ali trabalhando, a gente busca avaliar mais a parte comportamental. Mas em parceria com o gestor, a gente também avalia um pouco a parte técnica. Bacana. Então, o processo de recrutamento seria o quê? A busca por candidatos. Isso. São iniciativas que a empresa, ou no caso a instituição que você comentou, que ela toma, seja por um anúncio em jornal, seja recebendo currículos no dia a dia. Recebe muito currículo? Indicações, redes sociais, Tem sido muito utilizado, A questão do LinkedIn, redes sociais. Nossa, o LinkedIn ajuda bastante a gente. Se for falar de Maringá, a gente também tem alguns sites aí que traz bastante candidatos para nós. E às vezes o próprio site do local de onde a gente trabalha, Então a pessoa tem a área trabalha conosco. Então a gente inicia o processo daí, dos anúncios. Começa a recrutar para depois a gente conseguir selecionar. Bacana. Quantos currículos recebem por semana ou por mês? Eu fiz uma avaliação recente, E hoje, se eu for considerar somente currículos recebidos por e-mail e o site pelo nosso site, pelo Trabalho Conosco, eu recebo 500 currículos por dia. Por dia? Por dia. Jesus, como é que faz a triagem de tudo isso? Infelizmente a gente não consegue triar tudo, mas a gente busca por palavras-chave, O nosso e-mail, ele nos possibilita isso e a gente vai específico no que a gente está precisando. Entendi. E o processo de seleção, Andressa? Entendemos aqui que o recrutamento são iniciativas que a empresa toma para trazer candidato para uma determinada vaga.
Já o processo de seleção seria a etapa seguinte, é isso? Isso mesmo. Nessa próxima etapa, assim que a gente apresenta para os gestores, a gente já tenta englobar a parte dos testes, né? Então a gente aplica, dependendo de cada cargo, claro, mas a gente aplica um teste técnico específico da área e um teste psicológico. Além de fazer todas as buscas e questões de referências, né? Isso é particular de cada empresa. Mas uma busca em redes sociais, a gente avalia o candidato como um todo. A hora que a gente consegue fechar esse ciclo que nós apresentamos para o gestor e há um casamento das informações, aí bate tanto o que nós levantamos quanto o que o gestor também pediu, solicitou, a gente conclui o processo. Então, no processo de seleção, são utilizadas técnicas para você tomar a decisão daí. Ou Isso, ajudar o gestor que solicitou a vaga a tomar a decisão. Quem decide é sempre o gestor, né? A gente indica, fala, olha, esse atende, esse não atende. Mas aí a decisão final fica por conta do gestor. dele. E tem também a ideia do recrutamento interno, né? Que o externo, que é esse que busca no mercado, né? Enfim, faz anúncios, divulga de uma forma geral. E temos também o processo do recrutamento interno, que é voltado para quem está dentro da empresa. Na instituição que você trabalha, existe esse foco de abrir a vaga internamente? Sim. É muito bacana esse processo de recrutamento interno, porque a gente possibilita que as pessoas se candidatem, né? Pessoas que às vezes a gente não sabe que tem esse potencial, porque lá atrás foi contratado para uma outra área, mas ela foi se aperfeiçoando e muitas vezes a gente consegue encaixá-la nessa nova oportunidade. Então, hoje a gente deixa o gestor bem à vontade para escolher entre um recrutamento interno e externo. Quando ele faz a escolha do interno, a gente faz os mesmos processos de anúncio, de busca, só que internamente, né? A gente usa a ferramenta como endomarketing, faz contato com os gestores, pede as indicações, né? E deixa bem aberto para o público interno se candidatar e nos procurar. Mas a triagem é feita da mesma forma que se fosse interno. Os critérios são os mesmos, só que é um pessoal que já está na empresa, né? Isso. Já está ali trabalhando. E tem gerado bons resultados? Assim, o pessoal tem se sentido valorizado, tem aproveitado essas oportunidades? Sim. Há uma motivação, né? Eu acho que todo mundo fica esperando, às vezes, principalmente gente que está mais tempo de casa, fica esperando surgir uma nova oportunidade. Então gera essa expectativa e motivação ao mesmo tempo. E quando a gente aproveita o colaborador interno, eu acho que até para quem está acompanhando o processo, para os demais colaboradores que ficam, né, tá vendo o processo acontecer, acaba motivando também, mesmo que sem querer. Ele fala, poxa, se o outro conseguiu, eu também posso conseguir, né? Então eu vou me preparar, vou me capacitar, vou correr atrás de aperfeiçoamentos para eu poder concorrer a próximas oportunidades. Cria uma influência do bem aí, né? Isso, do pessoal se capacitar, de buscar oportunidade, né? Bem Isso é muito bom. Isso, vamos dizer assim, meu ponto de vista, é algo muito importante a empresa ter essa postura de valorizar quem está dentro, né? E tem toda aquela questão, a pessoa já conhece a empresa, já conhece a cultura, já sabe como as coisas funcionam, né? Seria até mais fácil você adaptar uma pessoa que já está na empresa do que trazer uma pessoa de fora que não conhece, né? Ok. Andressa, eu gostaria de perguntar para você, que você comentasse, como que funciona esse processo de recrutamento e principalmente a seleção? Que técnicas que vocês utilizam? Como que você opera nesse processo de recrutamento e depois a seleção? Bom, é muito específico para cada cargo, né? A gente sabe que cada gestor também vai exigir, às vezes, um detalhe ou outro para aquela determinada vaga. Mas hoje a gente tenta tanto focar em teste técnico desde o básico, às vezes uma redação, escrever um texto no Word para a gente ver um pouco desse conhecimento de informática, um teste de Excel, né, básico, nada muito elaborado, a não ser que tenha alguma vaga que exija muito questão de fórmulas, um teste do local mesmo, específico para a função. Isso eu digo assim, quando o gestor realmente solicita, não é uma prática, tá? Mas o que todas as avaliações contemplam é o teste psicológico. Isso a gente aplica no mínimo 2 testes para cada candidato, tá? Então vai variar bastante, um teste de inteligência, um teste de personalidade, um teste de concentração, vai depender muito do que a vaga exige, tá? Dependendo dos processos, principalmente
processos mais da área operacional, que a gente acaba recebendo um volume maior de candidatos, a gente utiliza da dinâmica de grupo. Então, ao invés da gente começar com uma entrevista individual, a gente já reúne uma quantidade de pessoas, coloca em uma sala, faz a dinâmica, identifica o perfil de cada um e após a dinâmica, a gente aplica os testes e após os testes a gente faz a entrevista individual. A entrevista individual, ela acontece em todos os processos seletivos, a gente não deixa de fazer, tá? Agora, a questão da dinâmica e um teste técnico vai depender de cada vaga. A entrevista, então, é a técnica mais utilizada, né? A entrevista individual mais tradicional é a mais né? tradicional e é onde eu particularmente acredito que a gente consegue identificar algumas questões que a gente não consegue ver na dinâmica ou até mesmo num teste. Então, essas outras técnicas, elas dão suporte, de uma forma geral, para ir complementando as informações, né? E aí, na entrevista, você consolida tudo. Isso mesmo, é a soma, né? Só a dinâmica não resolve. Não, só o teste também não resolve, né? Acho que é o conjunto, né? É o conjunto. Bacana. Quantas pessoas você coloca no processo de seleção por vaga? Por vaga. Nós começamos um processo com pelo menos, quando é possível, né? Pelo menos 15 pessoas. 15 pessoas por vaga? 15 pessoas por vaga. Nossa, é bastante. É lógico que tem algumas vagas muito estratégicas que a gente não consegue esse número de candidatos. Mas em grande parte sim, tá? Desses 15, a gente tenta conseguir pelo menos 5, para a gente dar sequência com os testes. Dos 5, no mínimo 3 a gente tem que apresentar para o gestor. Então, uma prática já que a gente apresente 3 candidatos no mínimo para o gestor. A gente tenta, né? Mas a gente sabe que tem umas que são muito difíceis. Bacana. E do ponto de vista de quem faz a seleção, né, no caso do seu ponto de vista, o que você busca em um candidato? Que características ou traços ali que te chama a atenção para um candidato? Independente da vaga, mas que você fala, pô, essa pessoa aqui tem um perfil legal. Eu acho que primeiro, aquilo quando a gente consegue identificar é a questão do interesse, da proatividade da pessoa, aquela disposição já dele vir, dele estar envolvido, interessado com a vaga, né? A gente casar com a identificação dele com o perfil que a vaga está exigindo, mas a postura de um candidato, o comportamento dele, a comunicação dele, a clareza com que ele se expressa, eu acho que soma muito, sabe? Não adianta você vir sem energia para uma entrevista. Você vir desmotivado. Eu sei que no dia de hoje tá difícil, né? Você luta para um emprego e tá complicado. Mas você não pode trazer isso para uma entrevista. Você tem que vir sempre com aquela expectativa. Agora vai dar certo, né? Bacana. E se você pudesse deixar algumas dicas para os nossos alunos que talvez já passaram por um processo de seleção ou ainda vão passar por um processo de recrutamento e seleção, que dicas que você poderia deixar para eles? Bacana. Eu acho que a gente pode começar assim lá de trás na estrutura de um currículo, sabe? Eu acho que quando você abre um currículo, mesmo que não tenha experiência profissional para o cargo, mas você vê um currículo bem estruturado, né, com as informações de cursos, de aperfeiçoamento que vocês já fizeram, já conta muito, já fica mais atrativo para a gente querer ligar para a pessoa fazer esse primeiro contato. Então, o primeiro passo é ter uma boa estrutura de currículo. O segundo passo é a questão que a gente estava comentando anteriormente do comportamento numa entrevista. Venha motivado para fazê-la, tá? Independente do que está acontecendo às vezes na sua vida particular, mas venha com interesse, venha com disposição e seja muito sincero, né? Conte para o psicólogo, para o entrevistador o que tiver que contar, o que for pertinente, não se alongue muito, né? Seja objetivo, mas esclareça o que ele realmente está te perguntando. Comunicação é a chave, eu acho que é a chave do negócio. Você se comunicar, expressar, vir motivado vai te ajudar muito para o começo de carreira, para as primeiras entrevistas. Depois já vai pegando o jeitinho, vai se habituando com as perguntas que geralmente nós fazemos, né? E aí, show de bola. E também tem que estar preparado para enfrentar diferentes situações, né? Porque a pessoa vem para um processo, ela não sabe se vai ter uma dinâmica, se vai ser só uma entrevista, se vai ser uma entrevista só com uma pessoa, vai ter uma outra pessoa só observando. Tem que estar preparado ali também para passar por tudo isso. Porque ele vai encontrar. Hoje, o nosso processo na empresa é que a gente comunica o candidato o que ele vai encontrar, né? Mas nem sempre é assim, porque às vezes faz parte já do processo seletivo o susto, né? Vamos ver como ele vai reagir a isso. Mas você tem que estar preparado para tudo mesmo. Pode ser dinâmica, pode ser várias pessoas ao mesmo tempo, como pode ser só você, uma entrevista básica. E uma última pergunta para a gente ir encerrando aqui a nossa aula.
Como que vocês fazem, se vocês fazem, a devolutiva para os candidatos aprovados ou não aprovados? É feito alguma devolutiva para aqueles que participam do processo? Sim. Eu acho que isso assim é primordial, é respeito mesmo, né? Tem que ter. Como é um volume muito alto de candidatos, então a gente já tem um e-mail padrão cadastrado agradecendo aqueles que não foram aprovados, mas que realmente, é verdade, a gente fica com o currículo dele no banco de currículos, porque às vezes ele não deu certo para aquela vaga, mas já fica para uma próxima. Então eles recebem e-mail todo fim de processo, quando a gente conclui a seleção mesmo, tá? Aquelas pessoas que por algum motivo não possuem e-mail, e a gente já identifica isso na entrevista, porque eles preenchem uma ficha, nós nos responsabilizamos de ligar. Então a gente dá esse retorno sim, não sai ninguém sem esse retorno. E para os aprovados, além da nossa comunicação via telefone, né, a gente também manda um e-mail para eles parabenizando pela conquista dessa nova oportunidade. Que bacana, muito legal. Tá aí, pessoal, conversamos aqui com a Andressa, uma profissional que trabalha na área de recrutamento e seleção. Vocês viram quantos detalhes dos bastidores, né, de quem faz o processo, né? Isso é muito importante para você que é profissional, que está no mercado, ou já está trabalhando, ou em algum momento futuro vai precisar buscar uma colocação no mercado. Então é super importante ter esse olhar, né, conhecer um pouco mais como funciona esse processo sobre o ponto de vista de quem realiza, né? Então, Andressa, muito obrigado. Eu que agradeço. Desejo sucesso para vocês. Legal. Obrigado por ter participado aqui com a gente. Pessoal, vamos encerrando a nossa aula aqui sobre o processo de recrutamento e seleção. Agradeço a Andressa mais uma vez, agradeço a você pela atenção. Um forte abraço, sucesso, prosperidade.